ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, agradeço a homenagem aí da comunidade São Francisco de Assis, lá do Juquinha de Paula, e também a presença aqui do Terço dos Homens, da Irmandade do Santíssimo Sacramento, do grupo do Terço das Mulheres, das mães que rezam pelos seus filhos. A nossa acabou sendo uma oportunidade, né, com este ano vocacional e com essas homenagens, embora possa ser algum momento meio constrangedor para mim receber homenagem todo dia, mas é uma oportunidade também da gente ter a visibilidade da paróquia nas suas comunidades, nas suas pastorais, nos seus movimentos, nas suas associações, nos seus ministérios, nos seus serviços, na variedade de carismas, tudo por obra do Espírito, que suscita na igreja os diversos carismas, serviços para a edificação do reino de Deus. A igreja está a serviço do reino de Deus. Vejam vocês, nós todos somos aqui peregrinos, estamos rezando em várias intenções, entre elas um padre lá da Diocese de Januária, foi meu aluno, né? Fui formador dele, uma religiosa que também faleceu hoje, como esse padre também. Preguei retiro para ela, para toda a comunidade lá em Barbacena, Mosteiro da Visitação. É a nossa vida, né? Tio também do padre Lindomar, hoje falecido, e outras pessoas. Nós somos peregrinos. Importa que nós saibamos aproveitar bem o tempo que Deus nos concede, a saúde, os dons que Ele nos dá para fazermos o bem. Ninguém tem aqui morada permanente, nós somos peregrinos do absoluto, nós caminhamos para a pátria trinitária, mas este caminho para a eternidade não significa que o tempo presente seja desprezível, porque a eternidade começa a ser experimentada e construída aqui e agora, no tempo, na história. Aquilo que o ser humano tiver semeado neste mundo, na história, é isso que vai colher. Deus nos concede o tempo e a sua graça. Nós ouvimos a advertência da primeira leitura, através do profeta Jeremias. O Senhor diz das feridas daquele povo, da chaga maligna, da falta de cura, fala do castigo, do sofrimento, mas depois fala também de Deus que vai mudar a sorte de Jacó. É um Deus que tem misericórdia, que tem compaixão. Muitas vezes nós é que atraímos sobre nós mesmos todo o sofrimento, porque colhemos aquilo que nós plantamos. É como o povo diz, quem semeia vento colhe tempestade, né? Só lembrar agora, por exemplo, de tardinha aqui em Viçosa, as queimadas que acontecem toda naquela região de um parque, que seria um parque, né? Todo ano, né? E praticamente todo mês, né? Então não só as queimadas do Pantanal, da Amazônia, mas aqui também. Então nós vamos destruindo, agredindo a natureza, depois temos um tempo seco, temos doença, temos falta de água, mas nós estamos provocando tudo isso, né, em diversos lugares, né? Então vejam como é atual o grande apelo do profético Papa Francisco com sua encíclica Laudato Si, que chama atenção para o cuidado que nós devemos ter com toda a criação de Deus. Nós não devemos ser pessoas que vamos nos comportando de forma irresponsável na história, mas nós devemos ser cuidadores. Pois bem, aqui hoje nós vemos Jesus falando da religião verdadeira. Os fariseus são marcados pelo formalismo e, portanto, eles começam a questionar o comportamento dos discípulos de Jesus, que não observavam determinadas práticas deles, não lavam as mãos quando comem o pão. Aqui não se trata do gesto de higiene, de lavar as mãos antes da refeição, não é isso não. São aqueles costumes de quem, por exemplo, tinha tido algum contato, seja na praça pública, seja em algum lugar que poderia ter então tocado alguma coisa que era impura não no sentido higiênico, mas no sentido ritual, e portanto precisava passar por determinada purificação. Mas os discípulos de Jesus já estão vivendo na verdadeira, caminhando para viver cada vez mais na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. E Jesus então vai dar a chave de leitura do que é correto. Não é o que entra pela boca que torna impuro o homem. Quer dizer,
não é esse exterior, não é a prática formalista, é o que sai da boca, isto que torna o homem puro, quer dizer, o que vem do coração, são as intenções, são as motivações. Então a verdadeira religião que agrada a Deus é essa que brota do coração sincero, que busca a união com Deus. E até os que estão presentes aqui hoje, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Terço dos Homens, mães que rezam pelos filhos, e lembrando então também dos outros grupos de oração, são numerosos que rezam o terço nessa paróquia, graças a Deus, é uma paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ainda bem, temos vários grupos que rezam o terço, né? Mas vejam, São João Maria Vianney, que nós estamos celebrando, no seu trabalho pastoral em Ars, entre as coisas que ele fez, ele organizou a Irmandade do Santíssimo e a Irmandade do Rosário, que era assim, a Irmandade do Santíssimo para os homens, a Irmandade do Rosário para as mulheres, né? Era uma das atividades pastorais dele lá no século XIX, né? Ele nasceu no finalzinho do século XVIII e vai ser ordenado e exercer o seu ministério no século XIX. Vejam bem como este santo que nós celebramos hoje, que é padroeiro dos padres, ele tem uma vida profundamente desafiadora. Nós vemos que tudo de bom que nós realizamos realmente é graça de Deus. Primeiro, ele nasce praticamente às vésperas da Revolução Francesa. Ele nasceu em 1786, a Revolução Francesa em 1789, né? Então ele vai crescer num ambiente de Revolução Francesa, de perseguição à igreja. Não pensemos que a Revolução Francesa, muitas vezes a gente só pensa assim, né? O iluminismo, a razão. Não, viveu períodos de terror, de falta de razão, de morte, de perseguição. Então a igreja foi particularmente perseguida, padres foram presos, foram mortos, né? Então alguém querer ser padre nesse contexto já é um ato assim um pouco quase que heróico, né? Tudo desaconselhava. A própria paróquia onde ele estava, sua paróquia de origem, a igreja tinha sido fechada, né? Ele é filho de camponeses pobres, vai depois então, mais tarde, fazer a sua primeira comunhão eucarística, e a sua piedade, a sua vontade de se unir cada vez mais a Deus vai crescendo, mas ele não tem assim a oportunidade de estudar, de se formar. Há um padre corajoso que vai colocar na sua casa a possibilidade de acolher vocacionados, em que ele vai preparando esses vocacionados para mais tarde irem para o seminário, o que já também é heróico nesse clima de Revolução Francesa, né? Preparar padres. E qual não é a surpresa desse padre, Padre Bali, que recebe um jovem, né? Que se apresenta a ele, e os outros que ele estava acolhendo eram mais novos, mas esse tinha 20 anos, né? Era João Maria Vianney, 20 anos, mal sabia escrever, né? Na língua sua, lá no francês, mal sabia ler e escrever, e para ser padre precisava saber latim, as aulas eram dadas em latim, né? Os textos eram em latim, em grande maioria, então vocês imaginam a dificuldade, né? Mas o Padre Bali acabou acolhendo esse jovem de 20 anos e ensinando, né? Mas não entrava na cabeça dele, tudo latim, era difícil de entrar o latim. Muitas vezes ele ficava assim, né? Estudando, tentando, né? Aprendia facilmente as virtudes, era um homem piedoso, a parte de doutrina cristã ele assimilava com facilidade, com gosto, a prática das virtudes ele fazia de uma maneira exemplar, mas ele foi preparado até que foi então encaminhado para o seminário e para enfrentar também os exames, mas não foi bem sucedido, né? E foi dispensado, exatamente porque ele não entendia nem as perguntas que os professores faziam em latim. Para ele responder, como é que ele ia responder, né? Se nem as perguntas ele conseguia compreender, então enfrentou muitas dificuldades, mas o Padre Bali continuou acolhendo e continua a dar a ele formação, até que conseguiu, depois de muito custo, também que ele fosse examinado, né, pessoalmente, lá por um outro padre, e o Padre Bali também ajudando, e ele enfim conseguiu superar e ser ordenado, mas o bispo, todos reconheciam as virtudes dele,
achou então que ele devia ficar ali com o padre Bali. Não deram nenhuma paróquia para ele, ficou como vigário paroquial e não tinha licença nem para atender confissão, né? Ele só ficava ajudando o padre lá. E foi um período muito feliz para ele. Padre Bali também era influenciado pela espiritualidade jansenista daquele tempo, que era muito rigorosa. Isso para João Maria Vianney não era problema, ele fazia todas as penitências, seguia e tinha uma grande amizade com o Padre Bali. O Padre Bali dava testemunho para o bispo que ele tinha condições de assumir uma paróquia e que na pregação dele não havia nada contrário à fé e que ele conseguia se comunicar bem, né? Mas pouco depois morre o Padre Bali. Inclusive quem administra os sacramentos finais a ele é justamente o Padre João Maria Vianney. Então, mas não entregaram a paróquia para ele, porque era uma paróquia importante para ele. Deram então para ele uma paróquiazinha do interior, a uns 35 quilômetros de Lyon, e ele vai então para esta paróquia. Ars é uma aldeia, né? Um lugar assim de umas 40 casas, umas 270 pessoas, né? Que não tinha nenhuma assistência religiosa, ainda não era nem paróquia. Depois é que vai ser paróquia, depois de algum tempo. Ele é nomeado uma espécie de capelão daquele lugar, né? E aí a história é muito interessante, ele nem sabia onde é que ficava esse lugar. Eu tive a graça de visitar Ars em 2010, no ano sacerdotal, quando fui fazer a experiência missionária na África, na Guiné-Bissau. Eu fiz questão na volta de passar por lá, era ano sacerdotal, para visitar Ars, né, o padroeiro nosso. Se em 2010 era difícil chegar em Ars, para obter as informações, até o transporte, vocês imaginem então no século XIX. Ele então perguntou a um rapaz, né, qual é o caminho para Ars, né? Ele ia a pé para Ars e tal. Aí o rapaz mostra e ele então responde para o rapaz: você me mostrou o caminho para Ars e eu vou te mostrar o caminho para o céu, né? Até lá tem esse lugar, esse marco, onde ele pergunta para o rapaz e tem lá a imagem. E ele chega a Ars, situação muito difícil, porque o pessoal não tinha assim muita prática religiosa, mas tinha, né, como acontece também em outros lugares, né, que nós conhecemos, tinha as tavernas, os bares, né, que, olha, um lugarzinho de 40 casas tinha pelo menos 4, né? Vocês imaginem o que era o lugar da bebedeira, da prostituição, né? Então, ele enfrentou uma situação muito difícil. E ele, acostumado com aquela espiritualidade jansenista, né? Então, para ele, mais difícil. Só que ele tinha a formação também de camponês antes, ele então vai depois se tornando cada vez mais flexível para encontrar também o bem naquele meio, né? E vai superar aquele rigorismo no qual ele foi formado inicialmente. Tem um episódio até bonito, por exemplo, depois de um certo tempo dele lá em Ars, ele observou que tinha um camponês que todo dia chegava, deixava seus apetrechos do lado de fora, entrava dentro da igreja e ficava diante do Santíssimo Sacramento por um longo tempo. E um dia o santo, que era um homem de profunda oração, perguntou para esse camponês: o que você, estou observando aqui, todo dia você vem aqui, para e fica aí, o que você fica fazendo? Porque ele não tinha um texto para ler, não tinha nada, ele ficava em silêncio ali. E o camponês respondeu com toda a sua simplicidade: eu estou diante do meu Senhor. Ele me vê, eu o vejo, depois eu vou embora. E ele percebeu então que por trás daquele povo também, sem muita instrução, simples, rude, havia o trabalho de Deus, né? Porque o Espírito Santo chega antes da gente, chega antes do pregador, né? O Espírito Santo sopra onde quer, e nós devemos então estar prontos para reconhecer os sinais da presença de Deus e ajudar as pessoas. O Curadas vai dizer que se a gente deixasse uma paróquia sem padre, passados uns 20 anos, expressão dele, né, eles iam adorar os animais, né, mostrar como que o ser humano precisa de Deus e precisa desse cuidado. Ele vai fazer as suas pregações, ele vai dar a sua catequese com muita simplicidade, ele vai sobretudo atender
o sacramento da penitência, administrar o sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação. E vai ser destacado por isso. As pessoas vêm se confessar e depois isso começa a se espalhar. E Ars, que era um lugar muito simples, uma aldeia, começa a ser lugar de peregrinação. Nos últimos anos da vida do cura d'Ars, chegava a aparecer em Ars 100 mil pessoas, né? Assim, procurando, né, o santo. A situação cresce tanto, ele também faz alguma obra social. Penitência era com ele mesmo, né? Ele já tinha essa formação. E ali um lugar muito pobre. Então, muitas vezes, o que ele comia? Batata, né? Batata, quando tinha batata e um pouquinho de sal, já estava muito bom, né? Muitas vezes dormia naquele chão duro, né? Isso vai também prejudicar bem a saúde dele. Fazia jejuns muito longos. Mais tarde ele mesmo vai dizer excessos da juventude, né? Excessos da juventude foram os jejuns rigorosíssimos que ele fez, né? E as penitências que ele fazia pelo povo. Às vezes aparecia algum padre para se queixar do trabalho na sua paróquia, das suas dificuldades, e o cura d'Ars dizia: você já rezou pelo seu povo? Sim. Você já fez penitência pelo seu povo? Já fez jejum pelo seu povo? Porque ele fazia, né? Então, é alguém que é totalmente dedicado àquele povo, e realmente Ars vai se transformando numa cidade, pode-se até dizer assim, em determinado momento ele chegou a dizer, no cemitério de Ars estavam sepultados santos, né? Pessoas que se converteram, que realmente entraram no caminho do bem. Sua pregação é muito simples. Hoje, na Liturgia das Horas, que é o livro de oração da igreja, nós lemos no ofício das leituras, na segunda leitura, justamente uma pregação do São João Maria Vianney. E ele diz assim: rezar e amar, a mais bela profissão do ser humano. É um texto muito simples, mas muito bonito, em que ele diz que a oração verdadeira que nasce da pessoa, ele vai fazendo uma comparação, é como a cera da vela. Nós ficamos tão unidos a Deus, né? E que tudo se transforma, e se transforma aquilo que era penoso em algo que era suave. Teve uma época em que ele teve que viajar para atender várias paróquias das redondezas onde os padres estavam doentes, mas ele ia naquele clima de oração e ele diz que tudo se tornava suave e não penoso, né? Então essa profunda intimidade com Deus, ele diz que o tempo passa depressa, passa de forma agradável, quando existe essa profunda amizade. Ele era um grande admirador dos santos, que tinha essa intimidade com Deus. Ele diz na sua pregação: São Francisco e Santa Clara falavam com Deus como nós falamos uns com os outros, né? Então é preciso ter uma oração verdadeira com Deus, e essa oração então nos transfigura, nos transforma. Rezar e amar. Ele vai organizar também uma escola para formar as mulheres, para a educação das mulheres, chamada Providência, né? Interessante, no século XIX, quer dizer, uma perspectiva avançada, de cuidado também com as mulheres, né? E assim por diante. Ele faz um trabalho social, faz um trabalho religioso, sacramental, de pregação, e se sente incapaz para levar à frente a paróquia. E o bispo vai percebendo como que aquele lugar se tornou o lugar de peregrinação, manda a gente para ajudá-lo, manda a gente para cuidar da parte administrativa, manda a gente para ajudá-lo e deixar ele então mais para a pregação e a confissão. Ele pede licença para ir embora, ele quer se dedicar mais à vida então um pouco contemplativa e se preparar para uma boa morte, mas ninguém deixa, o bispo não deixa, o povo não quer. E depois que ele já tem um grupo de padres que vão ajudá-lo, tal movimento que cresceu, teve uma época que ele então mandou uma carta para o bispo, e dizendo então que ele estava se retirando, porque já tinha gente que podia fazer o trabalho melhor do que ele, e ele podia então se preparar para uma boa morte. E saiu, fugiu, né? Mas o pessoal tomou conhecimento da carta e foi buscá-lo, e trouxe ele de volta. Ele teve que ficar mais uns 10 anos, né? Então, até o final, atendendo aquele povo, era ali que Deus o queria. E vai morrer, né, lá já esgotado, com 70 e poucos anos, mas no serviço até o fim ao povo de Deus e na alegria. Por isso é que é o padroeiro dos padres. É claro que num contexto muito próprio, num contexto adverso, vejam como a graça de Deus vai transformando. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ter essa verdadeira religião,
como dizia o cura d'Ars, da oração sincera diante de Deus, como esse camponês, né? Eu estou aqui diante do meu Senhor, Ele olha para mim, eu olho para Ele, e depois nós vamos em paz, né? Então, quando a oração é verdadeira, ele fala assim, tem gente que não sabe rezar, parece que comparece diante de Deus sem saber o que vai falar. Aí quando a gente vai procurar uma pessoa para pedir alguma coisa, a gente deve saber muito bem o que nós vamos pedir, mas parece, palavras, estou citando o cura d'Ars, parece que às vezes nós comparecemos diante de Deus assim, com a seguinte postura, olha, eu tenho só meia dúzia de palavras para dizer e depois eu vou embora que eu estou com pressa, né? Então esse tipo de oração não leva muito longe. A oração verdadeira é essa da intimidade, da confiança, do abandono diante de Deus, é o que o cura d'Ars ensinou, praticou, viveu, e por isso seu apostolado foi tão fecundo. Que São João Maria Vianney interceda por nós padres e por todo o povo de Deus, para que nós, peregrinos nesse mundo, na história, possamos ser fiéis à palavra de Deus e com a força dos sacramentos, enfrentar as tribulações da vida, realizando nossa missão, nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nossas preces.